Bora lá, galera, Kelvio Santos aqui do Mentalidade Alpinista, uma mentalidade de desafio, mas sobretudo de superação. E nesse vídeo nós vamos falar sobre não foi de repente, nada na nossa vida acontece de repente, ou seja, tudo é uma sucessão de atos, tudo é uma sucessão de hábitos. Como eu sempre digo, primeiro você constrói os seus hábitos, depois os seus hábitos constroem você e levam aquelas consequências que são às vezes até lógica a partir dos hábitos que você adotou. Isso para as coisas boas que acontecem com você e também para as coisas ruins. Ou seja, não foi de repente, nada é de repente. E por que isso? Estamos juntos, eu e alguns amigos, participando de uma imersão esse final de semana, uma imersão que eu inclusive indico para você. Já é a quarta ou quinta imersão que eu faço nesses cursos de inteligência emocional e eu quero dizer para vocês, podem fazer isso também, se chama Protagon. Não estou ganhando nada para falar isso, estou falando muito mais como um curso que realmente fez uma diferença, está fazendo, está somando, está agregando demais. Eu que já participei de 4 ou 5 imersões. Protagon do Wendel Carvalho. Mas enfim, o tema era, de repente ele faliu, de repente o casamento ruiu, de repente ele infartou, de repente as coisas, de repente ele se viu viciado, de repente, não foi de repente, tudo é uma sucessão de hábitos. Agora, por que isso? Nessa conversa em que estávamos abordando esse tema, eu me lembrei de uma história contada por Kierkegaard, Soren Kierkegaard, filósofo, poeta dinamarquês que viveu ali no século XIX. Bem, ele conta uma história, eu vou mudar um pouco o teor da história, vou trazer aqui para o nosso, digamos, para o nosso contexto, mas eu quero que você entenda porque a estrutura da história eu vou manter. Perceba, ele fala mais ou menos o seguinte, imagine uma pessoa na cobertura de um prédio e ela está ali pronta e decidida para se jogar dali. Ela está decidida em se matar. Em princípio, eu pergunto, se não tem absolutamente ninguém ali e essa pessoa está pronta, decidida naquele momento, naquele segundo, em se jogar dali, o que pode impedi-la de fazer isso? É uma pergunta que não é retórica, mas eu também já vou te responder. Em princípio, absolutamente nada pode impedi-la. Beleza? Mas aí, congela essa imagem. Congelou? Volta a imagem agora. Até o momento em que ele ainda está lá embaixo do prédio, até o momento em que ele se dirige ao elevador, aperta o botão que ele vai entrar ainda no elevador. É a segunda imagem que eu quero que você frise. Agora, deste momento até o momento em que ele chega lá, na cobertura do prédio, faça todo esse caminho em slow motion, em câmera lenta. Essa é a estrutura da história de Kierkegaard. Agora, onde ele quer chegar? Veja bem, até chegar lá no topo, houve um caminho longo. Muitas coisas aconteceram, uma sucessão de atos. Até essa pessoa chegar lá, houve um histórico enorme de coisas que se sucederam. Eu estou usando esse exemplo de uma pessoa que quer se jogar, tá? Justamente para realmente causar esse impacto. A gente não sabe o que aconteceu exatamente no histórico de uma vida de uma pessoa que chegou a esse ato. Agora, vamos substituir essa questão da decisão, de se jogar e tudo que na verdade, no fundo, não é o tema que eu quero abordar aqui, e sim essa questão dos sucessivos acontecimentos até a eclosão daquele resultado. A gente, você não faliu de repente. Seu casamento não acabou de repente, seu namoro não acabou de repente, você não engordou de repente, você não adoeceu de repente, você não entrou em depressão de repente, você não adotou um comportamento ansioso ou ciumento de repente.
Volta lá atrás, coloca tudo isso em slow motion, que você vai perceber que houve sim uma sucessão de decisões e atos que podem sim ter te levado até lá. Podem ter desenvolvido uma cadeia de medos e angústias e que te levou até aquele resultado, que certamente não era um resultado esperado. E aí a nossa mente simplesmente fala assim, pô, do nada aconteceu isso, do nada ela me deixou, do nada ele me deixou, do nada eu me vi viciado, do nada eu me vi... Não foi, não foi. Perceba. E aonde eu quero chegar com isso? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar em que nós precisamos perceber como que nós estamos vivendo a nossa vida. Uma das melhores definições que eu achei para a nossa vida, para a gente viver bem a nossa vida, é aquela definição de que viver é saber morrer. Viver é morrendo aos pouquinhos. Mas olha só, se liga, não é uma visão pessimista, não é isso. É uma visão de que o meu tempo está passando, sim, eu tenho consciência de que o futuro é incerto e de que o passado é irreversível, sim. Eu tenho consciência da minha finitude, ou seja, de que um dia eu vou morrer? Tenho. Beleza. Sabendo disso, o que eu estou fazendo da minha vida? Nessa sucessão de atos de slow motion, o que eu estou fazendo já vislumbrando um resultado lá na frente? Para onde eu estou me levando? Eu estou me levando para o topo do penhasco? Eu estou me levando para a cobertura daquele prédio? Onde de repente eu me vejo assim já sem saída? Onde de repente eu já me vejo sem opções? Onde de repente eu já me vejo sem possibilidades? É exatamente essa consciência que eu trouxe para mim, que eu falei, beleza, eu sei da finitude da minha vida? Sei. Agora, que atos então que eu estou fazendo, que eu estou adotando hoje, para eu ter uma vida que pulsa e não uma vida que passa? Uma vida que vai me levar a um gozo segundo o que eu penso que é melhor para mim? E viver bem a minha vida enquanto ela está correndo, enquanto ela está fluindo, para que eu não me veja então no final dessa minha jornada por aqui, simplesmente num topo do penhasco e olho para trás e falo, o que eu fiz da minha vida? Então, é essa contribuição, essa reflexão de uma mentalidade alpinista que eu quero trazer para vocês, repito, de uma maneira metafórica, de uma mentalidade, é uma mentalidade de desafios e superação. Pense nisso, não foi de repente. Que atos, que atitudes, que comportamentos, que hábitos você adota hoje e para onde esses hábitos estão te levando? Essa resposta só você pode me dar ou talvez se dar. Pense nisso, alpinista, vamos junto, vai vendo e espere o próximo vídeo de uma sequência aí agora, tá certo? Um abraço a tutti, auf Wiedersehen, ou seja, nos vemos em breve, bis bald.